Ei, pessoal, amigos do Canta e Conta, estamos aqui, exatamente, todos juntos, e eu já vou começar cantando. Quer ver? Isso aqui, ó. Pro berço eu já estou indo, anjinhos vão seguir, pois o bebê mais lindo agora vai dormir. Pro berço eu já estou indo, anjinhos vão seguir, pois o bebê mais lindo agora vai dormir. Hoje eu já brinquei, já pulei e dancei, mas agora bateu um soninho. Muito pirilampei, chacoalhei e cansei, pois agora bateu um soninho. Pro berço eu já estou indo, anjinhos vão seguir, pois o bebê mais lindo agora vai dormir. Banho eu já tomei, fralda também troquei, e o meu quarto me espera quentinho. Eu já me alimentei, com a mamãe relaxei, e o meu quarto espera quentinho. Pro berço eu já estou indo, anjinhos vão seguir, pois o bebê mais lindo agora vai dormir. Papai do céu me segue, me olha e protege, me guarda em meu sono profundo. Sei que sou pro papai e também pra mamãe o tesouro maior desse mundo. Pro berço eu já estou indo, anjinhos vão seguir, pois o bebê mais lindo agora vai dormir. É isso aí! Todo mundo pediu pra mudar a câmera pro seu lado. Eu vou explicar porque a gente, como tá gravando, né? Eu tô aqui também com o Instagram ao vivo, que é pro pessoal poder mandar pergunta e tal. Mas eu não consegui virar pro meu lado. Mas olha só, hoje vamos falar sobre o sono do bebê, da mamãe, do papai, da família toda. E temos especialista aqui com a gente, né, Carol, né, Tânia? Sim, temos a Deise Mello, especialista em sono, consultora do sono. Isso. Deise, acho que esse é um tema que inquieta muitas mães, né? É um dos temas mais desafiadores. Não, agora eu quero saber, antes da saída, existe algum bebê que dorme a noite inteira? Existe. Existe. Bebê que dorme a noite inteira. E Assim, logo existem de pais... chegada? Mas até Não. quando dorme a noite inteira, às vezes, e aí a gente já começa a fazer pergunta, né? Já começa perguntando. Porque, por exemplo, eu tô acompanhando uma pessoa que teve bebê recentemente e ele tava dormindo a noite inteira. O médico, o pediatra disse, acorda, porque não tá ganhando peso, porque ele precisa ser amamentado. Porque ele já dormia, chegou em casa e ele dormia a noite inteira. A noite inteira. E aí o pediatra falou, não, isso precisa ser mudado. Como Acho é que que... se perde Esse peso, caso né? em específico, Carol... boa noite, gente. Ninguém a gente nem deu boa Não, noite. peraí, a gente nem apresentou a Deise. Volta tudo, gente, volta Peraí, tudo. vamos fazer um Isso, vamos começar do começo. E vamos começar apresentando a Deise. Coitada, já chegou assim, Pá, um pá, pá, tiroteio pá, de pá. perguntas. Mas é assim mesmo. Deise, Tendo você é advogada, sono, né? Eu sou ex-advogada, hoje eu sou consultora Ex-advogada. materna e do sono infantil. Eu sou uma mãe, né? E eu sou a própria pós-maternidade empreendedora que modificou tudo. Eu mudei a profissão, fui me capacitar, já fazia isso com as amigas, uma amiga ligava, ajuda assim, ajuda. E eu tive uma experiência, uma conversa com uma pessoa que depois, um médico, que depois foi meu professor, e ele um dia falou, Deise, por que você não faz profissionalmente? Eu falei, será? Você tem aptidão para isso. E eu fui me capacitar a entender as outras famílias e ajudar. Eu já tinha feito em casa sem saber,
que é a aptidão em si, mas aí fui me certificar, entender um pouquinho mais. Não, e a história da Daisy, nessa transformação, né, de mãe e nessa transição é muito linda, né? Eu fui tentante, né? Você foi tentante. Sabe, explica o que é tentante. Eu não sei, porque eu acho que muita gente não sabe o que é tentante. Tentante é uma expressão usada na maternidade, nesse mundo da maternidade, de quem tentava engravidar. Eu tive um diagnóstico que eu só engravidaria através de tratamento, não conseguiria fazer naturalmente. E eu fui, então, é como a gente diz, você vai tentar engravidar com um profissional. E eu engravidei 2 vezes, perdi 2 bebês. Depois de uma curetagem do segundo bebê, passados 14 dias sem tratamento, sem nada, eu engravidei do Henry, que é um príncipe que Deus quem me deu. Toda essa trajetória foi Deus quem conduziu. E depois disso eu fui me transformando, e realmente essa história de transformação que acontece com as tentantes, que a gente diz, ela é reveladora para depois, quando você se vê entregando, por exemplo, a criança na escola e você reavalia a sua vida. E agora, o que eu vou fazer? Né? Já olhei até aqui, já nasceu vivo, deu tudo certo. E agora eu preciso ver como que eu vou retomar a minha vida. No meu caso, eu avaliei, você é advogada, o que eu vou fazer? E aí eu fui me capacitar e ajudar outras famílias. Muitas mamães com sono com algo que é muito importante, né? É uma consultoria materna e a consultoria do sono, embora muitas pessoas já trabalhem com sono infantil há muito tempo, fora do Brasil é uma profissão conhecida há mais de 10 anos, né? As pessoas trabalham já com sono, conhecem ele de forma bem mais profunda, mas aqui é tudo muito novo. A própria consultoria materna, ela veio de uma profissão que quem fazia eram as enfermeiras, quem ajudava. Eu mesmo, quando eu ganhei o Henry, eu não tive uma consultora materna, eu tive uma enfermeira que me ajudou muito, e foi imprescindível o papel dela para mim. E um pediatra. Ajudou em casa. Ela me ajudou em casa, Tânia. E ajudou na pega correta. Na pega. Ela em específico, essa enfermeira, que é um papel grande que a gente tem, que hoje a consultoria materna veio e fez o que? Ela reuniu tudo. Vamos colocar cuidados com recém-nascido, aleitamento, tudo junto num lugar só e capacitar essas pessoas para que façam. Tem as enfermeiras que fazem isso, eu tenho colegas que são consultoras maternas e são enfermeiras também. Mas antes tinha muito dividido isso, eu vinha só para aleitamento, eu vinha só para cuidados com recém-nascido, de acordo com a exigência que a família tinha, né? No meu caso, eu contratei para as 2 coisas. Ela veio e fez uma profissional excelente, hoje ela faz parte da minha equipe, que ela é uma pessoa muito bacana. E ela tão fundamental mesmo nessa hora. Né? Porque você fica... Ela me ajudou a dar o primeiro banho no Henry, né? Aquela, ainda mais que para mim, eu até escrevo para uma plataforma, que é um site chamado Somos Mães de Primeira Viagem. Eu conto lá no texto de apresentação que, para mim, a maternidade, inclusive a minha empresa chama Mamãe Nasceu, que ela não nasce na hora que você sabe que você está grávida. Não necessariamente a mãe nasce ali, né? Para mim mesmo, eu nasci, eu acreditei que Henry estava vivo. Ele nasceu às 8 da manhã, eu acreditei que ele estava vivo às 8 da noite. Quando foi todo mundo embora, visita, meu marido foi em casa. A hora que cai buscar a uma ficha roupa, eu peguei ele do bercinho, coloquei ele na cama, e aí eu olhei dedinho por dedinho e falei, meu Deus, ele nasceu vivo, etc. E aí que eu fui ver os cuidados que eu precisaria. Eu conversei com essa enfermeira antes, essa consulta prévia, ela é muito importante pra gente, te dá segurança quando você vai pro hospital, né? Se lá, eu tinha, por exemplo, a instrução dela na época, de que se alguma das enfermeiras não me dessem ajuda necessária que eu tinha, porque a gente acha que o quê? Quando você tá grávida, você acha, vai nascer, vai mamar naturalmente, lindo, maravilhoso, igual são as propagandas. Não é muito pronto, bem isso, né? Você precisa realmente de uma ajuda. E aí eu já sabia que se lá não desse certo, e tem muitos bebês que lá não fazem a pega correta, precisa de ajustar isso em casa, é isso que uma consultora materna vem e faz hoje. Então, primeiro, quando o bebê chega, só a consultoria materna, não. Tem também uma consultoria prévia de sono, para você já preparar essa família, preparar essa mãe para o que vem por aí para ela. Porque né? isso é muito interessante, né? É para família. É para família. Né? Porque quando nasce uma criança, a família se transformou. E aí tudo muda a rotina. Uma nova estrutura, uma nova vida.
É isso. E como é a tua avaliação? Porque, por exemplo, tem consultoras que eu já ouvi, né, ou até pediatras que dizem o seguinte: a família deve se adaptar à rotina do bebê. E outras que dizem o contrário. Como é o teu posicionamento? Meu posicionamento é muito claro, Carol. Eu vou te perguntar diretamente. Se pra gente é pesado a rotina que a gente tem como adulto, para um bebê, Muito. dá pra você querer que um bebê, às 11 horas da noite ele vai jantar, ele vai... Não tem a mínima condição, né? A gente tem que ter essa ideia de que o bebê chega e ele deve ser recebido e realmente a casa tem que esperar por ele, é muito claro. Vamos beber um pouquinho de água. Porque assim, já é uma série de modificações que vem a cavalo, né, na experiência diária. Se a gente não já tem pelo menos a ideia de que tudo vai se transformar, e de que esse preparo, um preparo que não vai te garantir, né, nem calma, nem nada, mas você já está aberto para que você fica mais tudo segura. seja modificado. Você toma consciência das coisas que podem vir, porque quando você está grávida, tudo é lindo, né? Você vai escolher, e é mesmo, né? Essa espera é uma doce espera, é assim mesmo que tem que esperar. Eu faço também enxoval, por exemplo, eu vejo aquele sonho, aquela construção, e é assim mesmo. Então, mas aí eu vou te dizer que eu também, né, conheço, acompanho mães que nem sempre é. E é legal a gente também poder dizer para elas, né, tem mães que falam, eu não gosto do processo de gravidez, eu amo ser mãe, mas o processo de gravidez, estou acompanhando, né, uma pessoa agora na segunda gravidez, ela disse, o processo da gravidez para mim é desconfortável. Então, isso também é legal, né, a gente poder, como uma assessoria, poder ajudá-la nessas questões também emocionais que vão e ter que amar, né? Ter que achar isso incrível. Eu até falo porque ela já falou muitas vezes, né? A Carolina Dickman já falou algumas entrevistas, ela falou, eu não suporto ficar grávida. E eu amo. E ela é uma super mãe. Então, ela falou, me tira tanto do eixo, minha cabeça fica, ela engorda 30 quilos. Então é muito legal ver uma pessoa pública falando de algo que parece que é imaculado, sim, em algum lugar, que é lindo, é belo, é a beleza mais profunda, a gente poder gerar um ser. Mas é muito duro. Sim, e para muitas mulheres é surtante, uma né? mudança hormonal, emocional, de várias ordens. Então, para algumas, né, é uma experiência sempre singular. O emocional vem primeiro, né? O físico vai sendo gradual, né? A barriga vai crescendo aos poucos. Agora o emocional não é aquele impacto. O que vai acontecer? E tem coisa que vem antes de você pensar, né? O hormônio, ele se transforma e você fica refém das transformações. E acho que assim, cada experiência, eu sempre digo isso, ela é muito singular, né? E eu acho que isso é legal, né? Quando a gente acompanha mães, né? É poder dizer que tudo bem, a experiência dela é ok, né? A primeira coisa, porque não tem muitas certo vezes... e errado na maternidade, não tem. Exatamente. O que acontece com a sua amiga não vai acontecer com você, não vai acontecer com outro, é muito singular. Mas sabe uma coisa, a gente está falando da gravidez. O sono da mãe na gravidez muda muito também. Muda muito. Na minha primeira gravidez da Isabela, não tinha sono algum. Na verdade, era até difícil dormir. Da Laura tinha um sono. Ficava mais ansiosa na primeira? Depois de quase passado 1 ano que ela tinha nascido, eu vi que eu estava com hipertiroidismo. Mas que ainda não era assim, não tinha uma alteração clara. Então, mas já vinha uma alteração. Então, ela nasceu, ela dormiu, não dormia jamais. Porque já estava mais acelerado, né? Que vem na gravidez muitas vezes o que você já tem um pouquinho. Exacerba. Uma grávida não é doente, né? Ela não tem que deixar de fazer as atividades, né? A gente já sabe disso, existe um consenso sobre isso, pode fazer atividade física e tudo. Só que tem todas as alterações que realmente acontecem. As hormonais, elas são ligadas diretamente ao emocional, não tem jeito, né? Fora aquele impacto de minha vida vai mudar, o que vai acontecer, como que vai ser. E são mudanças em todas as ordens, assim, desde a alimentação começa a ter muito enjoo, né? Enfim, tudo vai mudando. Às vezes a disposição muda, ou para ter mais ou para ter menos. Quer dizer, já tem ali uma alteração. Você já tinha certos hábitos alimentares, aí começa aquele monte de coisa, não pode comer isso, não devia comer aquilo. Aí se você já comia, aí automaticamente você fala, mas como assim? Eu já comia isso, agora não posso comer. Você começa a se privar de algumas coisas, emocionalmente isso também faz diferença, né? Você tinha um contexto. O hábito de tomar aquele café desse jeito, agora não pode mais tomar tanto café, então tem muito mito, muita cobrança. A partir do momento que a mulher fica grávida, começa aquele monte de cobrança, aquele monte de imposições para ela do que pode, o que não pode. E às vezes nem ela mesma mastigou essa ideia e administrou isso para começar a gestar de fato, né? Vamos
responder algumas perguntas aqui. Eu acho que a dela também, que ela perguntou no começo, vale muito a pena, porque isso vem muito pra gente. Qual era? A do bebê que acabou de chegar e se ele dorme, né? O bebê, quando ele chega em casa, Carol, imaginemos o seguinte, ele tinha uma casinha ali, que era toda quentinha, tudo, né, ajeitadinho, ele comia através do cordão umbilical, ele dormia, ele tinha um balancinho que ajudava ele a dormir ali, e de repente tudo muda para ele, é rarefeito o ambiente, ele tem que respirar sozinho, ele tem que se alimentar sozinho, mesmo que a gente que amamente, as mães fazem esse processo, mas ele é que tem que fazer todo o esforço. E ele tem que lidar com isso tudo. Quando eu brinco que o bebê da maternidade não é o mesmo que vem para casa. Muda uma chavinha na maternidade, ele dorme, tudo com ele é bonzinho, nossa, como ele é bonzinho. Aí chega em casa, vira uma chavinha, as coisas começam a acontecer. E é isso mesmo que acontece. Ele começa a tomar consciência de que o ambiente é maior, que ele começa a ouvir outras vozes, outras coisas, e você tem que acalentar aquilo ali. Um bebê que acabou de chegar 1 semana, 2 semanas, vai dormir a noite inteira? Não. Porque ele precisa se alimentar, né? Ele precisa estar com a mãe, aquele aconchego ali, que tudo para ele ainda é inseguro, então é ela mesmo quem vai receber. Então, quando ela te pergunta, o bebê vai ficar a noite inteira sem... Tem bebês super preguiçosos mesmo, que você tem que acordar ele, porque ele tem que alimentar e ele tem que ganhar peso. Ele faz uma visita no pediatra que olha a curva dele, olha o peso, se ele está crescendo, tudo direitinho e faz. Se ele não estiver fazendo isso de forma adequada, vamos ver o aleitamento, o que está acontecendo. Então, aquele bebê que dorme realmente a noite inteira tem que ser acordado, ele é muito preguiçoso, tem que ser avaliado por uma consultora qual uma posição correta para colocar ele. Eu já cheguei para atender muitos. Imagina um bebê que é preguiçosinho, num frio, aí você põe bastante roupinha nele, você põe ele aqui assim, ele começa a mamar o leite, temperatura ambiente direitinho, quentinho, o que ele vai fazer? Dorme. Vai dormir. Então muda a posição, põe ele sentadinho, tem as posições corretas, ele tem que fazer um pouco mais de esforço para ele mamar. Mudou a posição, ele vai mamar e ele vai se alimentar corretamente. Esse bebê que dorme a noite inteira, logo que chegou, tem que acordar ele, tem que chamar, mexer no pezinho, tirar a meinha, fazer não deixar tão confortável como tirar ele estava para ele mamar, assim, isso tem que ser feito. E nesses casos, né, quando ele não está ganhando peso, por exemplo, mas se ele estiver ganhando quando peso, ele tem que acordar e tem que mamar. Bebês menores têm que mamar, de 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas. O que é interessante também a gente colocar? De 0 a 4 meses não existe uma rotina para um bebê. Tá? A gente não é contratado para chegar e colocar. Ele não tem desenvolvimento neurológico para acompanhar, entender que aquilo é uma rotina e saber que aquilo vai acontecer. Você pode colocar um ritual para ele noturno. Chegar umas 6 horas, ele já começar a diminuir as luzes, ele saber a diferença do dia com a noite, né? Isso já pode ser feito. O que eu acho muito importante que eu faço quando eu chego para mães, e essa é uma dúvida muito frequente, você organizar as mamadas. Quando você organiza as mamadas, uma mamada bem feita, uma mamada eficiente, ele vai mamar de 2 a 3 horas. Deise, mas então ele não vai mamar, não é livre demanda? É livre demanda. Livre demanda não quer dizer que ele tem que ficar de meia hora, de hora em hora no peito. Ele tem que fazer, quando ele estiver com fome, as mamadas eficientes para ele se alimentar, dar tempo de fazer digestão, absorver todos os nutrientes, o metabolismo dele funcionar direitinho, ele vai dormir, importante para ele que ele durma, ele acorda de novo, mama de novo. E assim, nesse intervalo, ela consegue descansar. É a hora que eu falo do descanso da mãe. Se um bebê, é diferente, um bebê que dorme que mama de 2 a 3 horas, ele vai mamando nesse período, é diferente daquele que está toda hora no peito. De hora em hora você está com a criança, você não consegue descansar, não tem a mínima condição. Né? Então, quando você Mas como faz? Se ele quer depois de uma hora, deixa chorar? Exatamente. Ele não mamou eficiente. Por isso que uma consultora, por exemplo, em amamentação, vai saber falar se ele mamou o que precisava. Um bebezinho, por exemplo, esse preguiçoso que mama só um pouquinho e aí ele já dorme, óbvio que daí 30 minutos ele vai acordar para mamar. Então, e o melhor é dar essas cutucadinhas enquanto ele tá mamar. mamando. Até porque o primeiro leite é um leite
que ele mata a sede, ele tem os nutrientes e tudo, mas aquele que tem maior gordura, maior nível calórico, que vai ajudar ele a ficar mais sustentado, é o segundo leite, né? Então, até ele chegar nesse segundo leite, ele precisa mamar. Se ele chega e ele absorve isso corretamente, ele não vai chamar de hora em hora. Isso não vai. E aí ele vai... mas o meu chama. O seu tá acostumado a dormir no peito. Essa é a conversa diferente. Peraí, eu vou fazer aqui. A Michele falou uma coisa exatamente para isso. Michele, aqui pelo Instagram. Eu vou ler aqui porque a gente já pode dar essa resposta que tem tudo a ver, direcionada aqui para a dúvida dela. Bom dia, meu bebê tem 7 meses e ainda mama no peito em livre demanda. Mas desde os 4 meses ele acorda, olha, só a partir dos 4 meses acorda várias vezes durante a madrugada. Estou fazendo cama compartilhada. Gostaria de tentar deixá-lo dormir no quartinho dele e diminuir as mamadas noturnas. Essa é uma idade apropriada para isso? Que ela falou, né? Se sim, qual a melhor forma de fazer isso? Obrigada. Sou muito... Oi, Michele. A sua dúvida é da maioria que liga e nos contrata, né? Um bebê de 7 meses, ele que mama toda hora, ela disse de hora em hora, é isso que ele está fazendo? Acorda várias vezes. O que acontece? O bebê, ele não tem... O que eu falo de sono 50-50? Um bebê tem um sono 50-50. O que é isso? Ele tem eu gosto de usar para um pouco mais leigo o seguinte: ele dorme 50% em sono leve e 50% em sono profundo. Quando é mais técnico, você fala sono REM, sono não REM. Mas para todo mundo entender, 50% do sono dele ele faz em sono profundo e 50% em sono leve. Como assim 50-50? No período de 1 hora, ele dorme 30 minutos de sono leve e sono profundo, 30 para sono profundo. Quando ele está em sono leve, ele acorda por diversos fatores. Porque ele está com sono, ou porque ele fez xixi, está molhado, ele evacuou, ou está com frio, ou vestiu muita roupa, está com calor, caiu alguma coisa dentro de casa, fez um barulho e acordou. E aí ele não sabe voltar a dormir sozinho. Esse é que é o segredo, ensinar a criança a dormir sozinha. Quando ele acorda, a gente costuma colocar alguns hábitos nas crianças. Aí entra a chupeta, entra o balancinho e entra o peito. Quando a mãe não tem muito conhecimento de como funciona todo esse sono do bebê, ele acordou, ela já acha que ele está com fome. Aí põe no peito. Ele aprende o quê? Que para ele dormir, ele tem que ir para o peito. Então, toda hora que de forma fisiológica, de forma fisiológica, ele acorda nesse sono mais leve, para ele voltar a dormir, ele tem que vir para o peito, tá? Técnicas para isso, quando ele acordar, para ser bem prática, não coloca direto no peito e nem troca o peito por outro, tipo, vai balançando ou dispersa ele com alguma coisa. Não, deixa ele, você falou, cama compartilhada, é muito comum de acontecer, porque tá exausta, e o bebê acorda várias vezes, coloca na cama porque é mais fácil colocar ali no peito, ele mama, dormiu, colocou, tirou, pelo menos ela consegue descansar um pouco, tá? A cama compartilhada é um processo um pouco, aí você tem várias coisas que tem que ser tiradas. O peito primeiro, depois a cama compartilhada, dá pra fazer isso tudo junto? Dá, o esforço é muito maior, né? Mas dá pra fazer. A cama compartilhada, ele tem que mesmo ir pro bercinho dele pra ele dormir. E de forma gradativa a gente vai tirando ele dormir com você. Você passa a dormir. Eu tenho que ver, eu não posso só te dar várias dicas. Eu tenho que ver toda a rotina desse bebê, como está acontecendo. Pode acontecer desse bebê também, às vezes, acordar porque está com fome. Eu não sei durante o dia como é a alimentação dele. Eu não posso simplesmente, queria tirar a mamada da noite. Não pode ser feito assim, já bebê de 7 meses já pode tirar, não tem. Não. Você tem que avaliar durante o dia a alimentação dele como é que é. Porque senão pode ser que ele acorde. O que você não comeu durante o dia, seu corpo vai pedir à noite. Tá? Então, tem várias coisas pra gente avaliar aí, que é a cama compartilhada, que é muito comum de acontecer por causa do cansaço, porque provavelmente seu bebê aprendeu a dormir no peito. É que pra mãe exausta, às vezes é o jeito realmente também mais fácil, né? Porque se o bebê falar, tá cansado, põe no peito que ele vai dormir e você consegue dormir. A gente faz coisas, né? Mesmo que você fala não é o correto. Além do e depois vai te dar mais trabalho na frente, mas
a gente não sabe às vezes como acalmar um bebê, e no peito você sabe às vezes que ele acalma, né? Então essa é uma realidade, quer resolver, né? Na hora ali. E acho que aí a informação para a mãe é muito importante, porque muitas vezes ela não tendo a informação, ela acredita que vai acalmar no peito, vai acalmar no peito, vai acalmar no peito, e aí é isso que ela ensina para a criança. E para ela vira uma loucura, uma prisão, depois, quase uma prisão, uma sensação de pouca liberdade, uma exaustão. Então, quando isso acontece, quando eles me acionam que o bebê acorda muito, as primeiras coisas que eu sempre ensino, olha as coisas básicas, tá com muito calor, tá com muito frio, mamou mesmo antes de dormir, fez a alimentação correta, como que é essa alimentação durante o dia? Ele tá só no peito ainda, é um bebê de 7 meses, já deve ter sido introduzido alguns alimentos. Ele come, ele aceita, como que é? Mora num lugar muito quente, tem muitos bebês que acordam que às vezes o lugar é muito quente, a criança às vezes tem sede à noite, né? Então não dá assim para ser, mas a dica prática para você, Michele, dica prática para você. Quando ele acordar, tenta acalmar ele antes de colocar direto no peito. Levanta, não precisa sair do quarto. Você ainda faz a cama compartilhada, isso tem que ser tirado de forma gradativa, senão é muita coisa para ele. Imaginemos, ele tem 7 meses que ele tem esses hábitos. Como que da noite para o dia você vai tirar? Não tem jeito. Tem que ser feito de forma gradativa. Começa pelo peito, Michele. Quando ele acordar, se ele já tiver mamado, você viu que ele já mamou antes de dormir? Vai tirando, dá uma encostadinha no peito, tenta. O que acontece também? Para ele que está acostumado com o peito, imagina. Vai procurar. Com 7 então, meses vai puxar, não sei se você pode contar. A gente conta muito agora com essa história da paternidade ativa. Tem muitos pais que estão realmente ajudando, né, nesse processo. Pede seu marido para ajudar, pegar, levantar, levar mesmo para distante para você. Isso é nossa salvação. Isso porque faz se ele muita sentir diferença. o cheirinho da mãe e do peito. Ainda né, no sentido comportamental mesmo, né? De bichinho. O cheirinho é o meu mamar, né? Tem uns que ficam tão nervosos que puxa mesmo, eles né? puxam, com 7 meses já puxa, né? Mas eu tava outro dia com uma amiga que teve bebê recentemente, 2 meses, 15 dias, ele estava com 15 dias, né? E ela tirou, né, e me deu, eu fiquei com ele, ela falou assim, ela não falava nem alto, ela falou assim, deixa eu só ir comer. Porque se ele ouvir, ele já. Eu falei, mas com 15 dias ela falou. Ela falou assim, toma. É a voz que ele mais conhecia. É a voz que ele mais conhecia. Ela falou assim, vamos falar nada. É assim mesmo. Me ajuda, né? Aí eu fiquei com ele, né? E é isso, né? Que é o tempo que daí ela foi comer uma canjica. Ela falou assim, deixa eu comer uma canjica, espera. O tempo de um ínfimo prato, um xixi, parece valioso. Olha, a Gabi Prada, ela já fez uma pergunta, ela botou essa pergunta tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. Ela está falando aqui, ó, ela tem 2 filhos, um de 2 anos e outro de 6, que dormem no mesmo quarto. Aí ela pergunta se isso está certo, ela pergunta assim, teoricamente eles deveriam ter horários diferentes para dormir? Ou pode botar eles... O segundo tem 6 anos. E o primeiro um tem 2 e outro tem 6. Então, quando a gente trabalha o sono do bebê, tem estudos que falam que dá para fazer isso de 4 meses completos a 5 anos. Eu já peguei famílias com crianças com 6, com 7, né? Famílias disciplinadas que passam uma rotina e elas fazem. Então, como eu disse, de 0 a 4 não existe rotina, a gente põe um ritual e organiza as mamadas. Tá? Isso ajuda demais a mãe e o bebê vai a cada dia aprendendo um pouco mais a mamar, tendo mais força e aquelas mamadas ficam mais eficientes, ele consegue estender um pouquinho mais à medida que ele vai crescendo. Para os de 4 meses completos até 5 anos, eu já tenho usado a mesma técnica para 6 e tem dado certo, 6, 7. Eu tive uma família que eu atendi que era 7 e 8. A gente introduziu a rotina e os meninos aceitaram. 2 e 6. 2 e 6. 2 anos e meio. E o outro de 6 anos, uma rotina para os 2 não tem como, tá? Cada um tem uma rotina feita para ele exclusiva, mas como assim, Deise? Vai ter uma rotina numa mesma casa para 2 crianças? Não, é lógico que eles vão comer no mesmo horário, dá para fazer alimentação no mesmo horário, só que tem bebês que demoram mais tempo para comer, outros comem mais rápidos, o de 6 anos provavelmente vai enrolar um pouquinho mais, que essa fase eles começam a escolher mais o que quer, o que não quer. E, então, a alimentação, isso tudo. Agora, o ritual noturno, para os 2 entenderem que isso pode acontecer. Chegou à noite, agora a gente vai descansar, diminuir o ritmo da casa para os 2, dá para fazer tranquilamente,
né? Vamos tomar banho, pode ser um, depois o outro. Ela pode fazer essa rotina toda para os dois. A hora de dormir, coloca o menor, o outro já vai começar a ver que também está na hora de dormir. Essa é uma prática que está acontecendo quando começa. Agora é hora de trocar o pijama, a gente vai rezar. Lá em casa a gente reza, então a gente vai rezar, a gente vai escovar os dentes, vamos contar uma historinha, ou se quiser... Tem muitos que ao invés da história escolhem a música, dá para fazer para os dois. O que não vai acontecer muito é, assim que você puser o de 2 anos, ele vai dormir o de 6 também. Não, eles têm tempo deles, então por isso que a gente fala que é exclusiva. Vai demorar um pouquinho mais. Percebeu que esse maior demora realmente muito mais? Faz um pouquinho de uma sessão de algum filminho, alguma coisa bem mais lenta com ele, cá na sala ou no seu quarto, antes dele dormir. Não é para acostumar a dormir junto com você, senão depois quando você levar para lá ele vai acordar, até que o primeiro pegue no sono. Pegou no sono, ele vai dar uma meia hora, se for uma criança de rotina, uns 40 minutos no máximo para ele entrar no sono. Pegou no sono, aí olha, agora já vamos você também, vamos escovar o dente e a gente vai dormir. E que horas a criança pode deitar e dormir sozinha? Ô, Tânia, quando a gente coloca uma rotina numa casa, o que é indicado? Isso é fisiológico, tá? E até me ajuda essa explicação, porque a família fala, você é bebê de rotina? Não, vai ser um bebê que tem uma explicação fisiológica, porque acontece com o corpinho dele, né? Os bebês, quando estão dormindo, e por isso que eu falo que o melhor presente que você pode dar para um filho é ensinar ele a dormir, eles liberam, quando estão dormindo, vários hormônios. Esses hormônios são muito importantes. Ele libera, por exemplo, o GH, que é um hormônio de crescimento, ajuda o tônus muscular dele, ajuda ele a se desenvolver bem melhor. Isso quando ele está dormindo. E às 8 horas da noite, as crianças e os bebês, eles têm um pico de melatonina altíssimo, que faz automaticamente a adrenalina baixar. Então pode observar, mesmo as suas que estão maiores, e a gente também. Vai dando umas 7 horas, começa aquele, ai, nossa, que sono, começa a observar os sinais de sono que o seu filho dá. Muitas vezes a família nessa agitação, porque 7 horas está todo mundo chegando em casa, né? Não percebe, começa a esfregar o olhinho, se enrosca em alguma coisa. Ou tem crianças que ficam muito irritadas, começa a jogar as coisas no chão, né? Não consegue fazer um joguinho simples que ela fazia, já não consegue fazer. Então, às 8 horas, quando ele tem esse pico maior de melatonina, pode colocar para dormir, começar a ensinar. Nas rotinas que eu passo, a gente começa às 7 horas a fazer o processo, diminuir as luzes de casa, os efeitos sonoros e as coisas que agitam mais as crianças, e aí a gente começa, vamos trocar o pijama, vamos escovar os dentes, e já começa a falar um pouco mais baixo, realmente você diminui o ritmo da casa, né? Então, 8 horas quando ele estiver na cama, se ele dormir, se ele estiver na cama, as luzes apagadas, porque a melatonina, ela é produzida por uma glândula que fica bem atrás do olho da gente. Então, quanto menos luz tiver, mais acionado vai ser, mais melatonina vai produzir. Essa rotina de 8 horas é desde bebê? Pode ser colocada desde o ritual. Desde o ritual. Desde o ritual. Você já vai introduzindo isso e ela pode se estender até que idade? Assim, ela vai... Então, o ideal seria que nós conseguíssemos fazer isso, né? Mas a gente não consegue, né? Sim. Eu não estou conseguindo. Dormir, né, já. Então, o ideal seria a gente conseguir dormir mais cedo. Mas eles têm esse descontrole de hormônios e que faz um pouco mais dessa dificuldade que eles têm, por exemplo, do sono que eu falo 50-50, até a adolescência. Se eu conseguir regular isso, vai chegar inclusive perto da adolescência. Tem crianças que eu coloco, Carol, a rotina, e eles tem algumas que tem 3 aninhos, que eu comecei a fazer a rotina há 1 ano atrás, que é automático, 7h30 já começa aquele negócio, mãe, já vou dormir, já pode desligar, já não tem muito interesse para as coisas que estão à noite, porque vai se tornando realmente um hábito para eles. Dormir às 8 seria o ideal, então, por causa desse pico de melatonina, e acordar entre 6 e 7 horas da manhã, porque ele fez um ciclo completo, descansou, produziu todos os hormônios que precisava e já está disposto para levantar e aprender com todos os estímulos para a idade dele que ele tem, e é muito adequados. Muito interessante que além da questão hormonal, é quando ela faz uma série de conexões neurais para o desenvolvimento dela, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, esse sono ele é fundamental para tudo, para o desenvolvimento motor,
para fala, para todas as habilidades que ele vai desenvolver lá na frente. Isso. E o que acontece? Com a melatonina, eu brinco que ela que arruma a casa, né? Porque a criança, ela tem todos aqueles estímulos. O de fala, o que é próprio para o desfraude, o que ensina a montar, os menorzinhos que ensina a montar um brinquedinho. Quando ele dorme e a melatonina sobe, o que ele vem? Essa melatonina, como se fosse uma estante toda bagunçada, ela vem e coloca cada coisa no seu lugar. O que é da fala vai ficar aqui, o que é de desfraude aqui, o que você aprendeu na escolinha aqui, vai organizando. É essa função realmente que esse hormônio tem. Quando ele está dormindo, inegável que outros hormônios atuam e que ajudam ele nisso. A gente tem casos de detecção que foram detectados obesidade infantil, e só de dormir de forma regular, ter um sono renovador mesmo, já diminuiu bastante. Porque nós temos um hormônio que ele aumenta enquanto a criança está dormindo, que é o hormônio da saciedade, e quando a criança, quanto mais ele dormiu, está saciado, a tendência é dele não ter fome. Sim. Né? Então, tanto para a obesidade como para a hiperatividade. Para a hiperatividade, tem casos também de crianças, porque tem crianças que são diagnosticadas às vezes com TDAH só por pediatras. Um pediatra não pode detectar? Pode, mas não passou por um especialista em desenvolvimento, uma avaliação precisa, que fez aqueles questionários, aquelas coisas que podem ser feitas para detectar mesmo. E aí a hiperatividade, a falta de memória e todas as características que podem vir e falar que é um TDAH, elas são diagnosticadas com isso. Você chega, regula o sono, e resolve. Chegaram já a ser medicadas e depois poderia até ter tirado a medicação, que a irritabilidade, a falta de concentração e de memória na escola era a falta de sono. Teve uma família que o pai chegava às 11 horas, Carol, e aí queria jantar com as crianças. 11 horas é muito tarde, e era o único horário que ele tinha para ficar. Eu consegui conversar com ele, ele entendeu essas questões fisiológicas, e a mãe começou a fazer a rotina. Quando ele chegava, os bebês já estavam dormindo. Não eram bebês mais, eram um de 2 e um de 3 e alguma coisa. Se eu não me engano, se eu estiver errado, não me cobre depois. Mas a mãe vai ver e depois vai falar, não, você errou. E o pai ia lá e passava a mão e tudo no quartinho. E aos finais de semana eu consegui convencer ele a aproveitar mais o final de semana com as crianças, né? Que ele tivesse mais tempo para brincar e tudo. Essas crianças começaram a dar outros resultados na escola, sem dúvida nenhuma. A mãe foi informada de que não tinha mais aquela briga para dormir à tarde, para comer, não precisava de ficar insistindo. O menor mesmo, as crianças todas da mesinha já tinham levantado, já iam para a sala de higiene. Às vezes a professora ficava com ele para ele tentar ver se ele acabava de comer o pratinho. Quando começou a dormir bem, sentou e comeu tudo direitinho, e foi para a fila e começou a fazer higiene junto com os coleguinhas e tudo. Ou seja, ele estava cansado porque não dormia direito. Olha, aí aqui, desculpa, porque aqui, ó, eu não sei o nome dela, porque ela assina aqui como RCF 2013, aí acho que ela fala também disso. Ela fala, o problema para ela desse período de sono adequado aí que foi passado, que ela fala, aí minha filha não irá me ver durante toda a semana. Isso deve acontecer com frequência, né? Acontece muito. E qual que é a conversa que a gente tem quando tem isso? Isso é frequente, não tem muito o que fazer, né? Porque tem muitos que tem reunião 5 da tarde, chega praticamente em casa todo dia, já passou de 8 horas, né? Mas o que é mais importante? Realmente, ficar com a mãe, ter esse contato com os pais é o mais importante também, né? Só que o seu filho liberar todos os hormônios, ter o desenvolvimento correto, emocionalmente vai ser uma criança bem mais preparada, um adulto melhor, que você vai começar a ver problemas realmente disso na primeira infância. Quando lá na escola, com 6, 7 anos, vai começar a apresentar problemas de concentração, porque ele não sabe dormir direito. Então eu falo para as mães, falam para mim, Deise, mas você está falando para me colocar para dormir, a babá vai pôr para dormir 8 horas, eu vou chegar às 9, não vou ver as crianças. Você tem todo um final de semana aí que você pode, desde de manhã, já tomar o café junto, já brincar.
e aproveitar. E se a sua realidade é essa, eu sempre prezo pelo sono, de falar sobre o sono da criança, a importância que vai ser para ele. Inclusive, uma tranquilidade para essa família, depois quando a criança estiver na escola respondendo corretamente, as coisas que são apresentadas para elas, aprendendo os estímulos adequados que são para a idade dela. Então, é um ajuste que tem que ser feito. E volta naquela primeira coisa que você falou, uma rotina de um adulto para uma criança é muito pesada, né? Então não dá para você querer que eles fiquem esperando sair do trabalho para a gente queria, o ideal seria esse, mas não dá. Mas a nossa própria rotina, né? Se a gente tem uma rotina muito agitada, a gente sente falta do sono. Que dirá colocar isso para uma criança? E né? Assim, para ele fazer o ciclo que ele precisa de sono profundo, para ele desenvolver a maioria dos hormônios que ele vai liberar e depois o metabolismo dele vai ser correto, é feito no sono profundo. Sim. Se ele dormir menos tempo, ele vai entrar em sono profundo muito menos ainda, porque se ele faz 50-50, então que tanto que ele vai fazer de sono profundo? Muito pouco. Muito pouco. A gente, porque quando chega, só te interrompendo, a gente quando chega próximo da adolescência, isso vai aumentando, tá? Por isso que eles começam a tirar as sonecas, que já fazia 2, agora faz só 1, aí depois não faz. Por quê? Esse sono vai regulando mais, então ele entra em sono profundo mais rápido, né? Que é porque que a gente já deita, começa, se não estiver pensando um monte de problema, a gente já começa a enrolar um pouquinho, já dorme. Eles não conseguem fazer isso, né? Então, à medida que eles vão amadurecendo, essa regulação hormonal vai melhorando e ele começa a entrar em sono profundo mais rápido. Se for uma criança que vai dormir tarde e acordar cedo, ele vai dormir muito pouco em sono profundo. A tendência de liberar menos hormônios que vão ajudá-lo é muito menor, sem dúvida nenhuma. E esse soninho da tarde, ele é fundamental, porque tem muita criança que não quer dormir à tarde. E aí vale a pena pular? E até que idade também? Até que idade é o X da questão, né, Carol? Existem tabelas que falam. Olha, inclusive bateu aqui com a Gabi Prado. O Guilherme, de 6 anos, passou para o ensino fundamental. Com isso, acabou o sono da tarde. Isso pode prejudicá-lo de alguma maneira por conta dessa mudança repentina? Gabi, ele estuda em período integral. Quantos anos ele tem? 6. Tá. É o que dorme os dois irmãos juntos, de 2 anos e de 6. Tá, desculpa. Acho que nessa idade já não Nessa idade já não tem mais soneca mesmo, não. O que acontece a questão da soneca? Existe uma tabela que fala de tantos a tantos meses, 2 sonecas, de tantos a tantos meses. Essa tabela é um norte que a gente tem, né? Só que cada criança você tem que avaliar. Assim como a rotina ela é feita de forma exclusiva para aquela criança, o olhar tem que ser para aquela família, para aquela criança, a soneca também. Eu tenho crianças que têm 3 anos e a escola, geralmente as escolas com 3 anos já não tem mais soneca. Mas eu tenho crianças que precisam dessa soneca. Né? E eu tenho sugerido às famílias a mandar olha, eu gostaria que ele dormisse com a turma anterior, então vou mandar as coisinhas dele e eu gostaria que ele dormisse, que a produtividade é bem maior, né? Vai assimilar as coisas bem melhor quando ele levantar já descansado. Então, precisa da soneca? Precisa da soneca. Tem-se uma ideia de que se você levar essa criança uma exaustão, vai brincou a tarde inteira, correu a tarde inteira, não. A adrenalina dele sobe muito mais, a dificuldade para ele relaxar e dormir é muito maior. A gente adulto sente isso, né? Uma noite que você está insônia, a outra noite a sua tendência desregula. Então as sonecas são muito importantes para regular o sono noturno, sem dúvida. Elas são importantíssimas. Bebês que fazem uma de manhã e uma de tarde, à noite eles conseguem fazer 10 horas. E aquela situação que também, né, acompanhando criança, às vezes o pai fala, não vou deixar dormir agora, não vou deixar dormir, porque senão não vai dormir à noite, já ficou muito tarde, né, porque de repente perdeu o time lá, sei lá, costuma tirar a soneca 2 da tarde, disso, né? E aí passou, e aí os pais ficam, não, como que acontece quando você monta uma rotina na prática? Como que a gente faz? Eu sugiro que até às 4 horas essas sonecas, de acordo, suporíamos, tem criança que faz 2, tem criança que faz 1. Aquela que faz 2 vai fazer uma de manhã, vai fazer uma à tarde, certo? E a gente vai adequar com a alimentação dela, com a forma que for a rotina daquela família, a rotina daquela criança. Ela vai fazer uma de manhã e vai fazer uma de tarde.
A soneca da parte da tarde, eu gosto que eles façam até as 4 horas. Terminar 4 horas tem que ter terminado. Ah, tá, passou um pouco, acordou 5 horas, o limite ali. Porque você precisa que ele levante, tenha outros estímulos, entre naquele ritual que a gente conversou que tem da noite, para ele entender que realmente agora já brinquei, já aconteceu tudo, já jantei, já tomei banho, já chegou a noite, vamos descansar. Tá? Então, eu coloco 4 horas porque eles levantam, você acorda devagarzinho ali, vai mexendo o pezinho, né? Vai conversando, vamos brincar disso, brincar. Eles demoram uns 30 minutinhos para levantar, não são todos que levantam, vamos brincar, não é assim. Então, eles levantam devagarzinho, vão levantando, vão acordando, começa a brincar, vai saindo do bercinho ou vai saindo da caminha. E aí já deu umas 5 horas, ele vai brincar o suficiente, 6 horas a gente começa uma rotina para jantar, tomar banho, trocar o pijaminha, escovar os dentes, entender e renovar de novo o ciclo de sono dele. A Ângela coloca aqui que a filhinha dela de 3 anos ainda pede para dormir à tarde. É importante respeitar, porque esse é um tempo de transição, de não querer dormir mais para dormir. Tem crianças que pedem mesmo e que precisam, coloca, se tiver na escola, manda um comunicado. Aí eu vou usar, não gosto de usar muito o Henry, meu filho, mas vou usar. O Henry precisa, o Henry tem 3 anos e 2 meses, ele precisa dormir depois do almoço ainda, senão ele fica muito irritado, ele não consegue brincar com as crianças, ele fica jogando as coisas no chão, etc. Então eu escrevi para a escola, solicitei, a escola foi muito aberta, entendeu perfeitamente, e eu pedi que ele dormisse com a turminha anterior. Então eu tenho sugerido isso e sugiro para ela também escrever se for para a escola que ele estiver, ou se estiver em casa que pode colocar. Gente, eu sou sempre o estraga prazeres aqui, viu, Deise? Mas assim... Mas vai ter a parte 2, né? Sim, vai ter a parte 2, porque ainda tem muitas perguntas. O Elton mandou uma pergunta boa aqui também. Mas aí a gente deixa para uma segunda parte aqui, tá bom? Porque a gente precisa... Bom, Deise, quem quiser tirar dúvidas com você ou precisar da sua consultoria, como é que faz para te achar aí nesse universo gigante? Eu tenho o IG, né, o Instagram, que é @amamainasceuassessoria. Pode mandar por direct lá pra mim, ou pode mandar e-mail, contato@amamainasceu.com.br. Eu respondo muitas mães, sem cobrar consultoria, para ajudar mesmo. Manda pra mim, vamos conversar. E pra consultoria também a gente faz a consultoria em São Paulo, eu faço presencial, mas como eu não preciso ver a criança para ajudar na questão do sono, eu faço também atendimento por Skype, porque eu preciso ver a rotina dessa criança, como está essa família, né? Como é que tá, acolher essa família, entender. Então eu faço muitos atendimentos por Skype também. Então é contato@amamainasceu.com.br, tem o Instagram @amamainasceuassessoria e tem o site www.amamainasceu.com.br. Pode então mandar lá que a gente conversa. A Mamãe Nasceu, que você vai esbarrar com ela aí. Exato. Certo? Carol, Tânia, muito obrigado. Muito obrigada. Vocês que estiveram aqui no Instagram agora. Obrigada a vocês pelo convite. Olha, muitas. Nossa, eu já tenho a minha próxima dúvida aqui para o nosso próximo papo. Em loco, com as experiências aqui de casa. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente participando. Carol, você é incrível. Muito obrigada. É a nossa canta e conta sempre maravilhosa. E Deise, o prazer. A gente vai continuar. Vamos sim. Um beijo enorme. Quem a gente vai cantar? Jair? Bom, como eu comecei botando o bebê para dormir com aquela música. Por sinal, não ouvi ela há uns 5 anos. Essa é do volume 1 dos Grandes Pequeninos. Eu vou encerrar com Vamos Acordar. Yes, não é? Vamos acordar. Epa, vamos acordar. Eu amo também essa música. Vamos acordar. Vamos acordar tantas coisas. Meu corpo já começa. Exatamente, muito bom. Olha, gente, essa foi uma edição gravada aqui, né, do Canta e Conta. Então, a participação foi feita através do Instagram e perguntas prévias aqui no Facebook. Muito obrigado pela participação de todo mundo, certo? Aí, quando a gente voltar ao vivo, volta o esquema normal de participação ali no Facebook. E muito obrigado aí todo mundo. Esse foi mais um Canta e Conta. Então vamos fazer aqui, e avisando que esse final de semana tem Grandes Pequeninos no Teatro Morumbi Shopping, sábado e domingo às 5 da tarde.
É a nossa última sessão de maio, né? Porque no próximo final de semana não tem. Mas a gente volta em junho, né, Tana? Dia 11 de junho a gente volta. Mas agora em maio, venham todos para acabar esse mês tão especial, mês das mães, mês do brincar, para a gente estar junto lá no teatro, que esse espetáculo é uma alegria. É lindo! É lindo. Aliás, essa música que eu vou tocar aqui é a primeira música do show. Né? Pra gente acordar já tudo. Então, beijo para todo mundo e até a próxima. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Bom dia, tá na hora de ir pra escola. Veja o dia como está. O sol já está brilhando, te esperando levantar. Se espreguiça que a preguiça a gente tem que espantar. Sai da cama que o pijama a gente já pode tirar. Já tem chocolate quente, pão, mamão, manga, maçã. Tudo esperando a gente pra um bom café da manhã. Bora escovar os dentes que é pro dia começar. Com um belo sorriso tá na hora de acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Valeu, pessoal. Um beijo. Até o próximo Canta e Conta. Valeu. Tchau. Tchau.